Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja. E também se você está assistindo esse webinar ao vivo ou no replay. Boas-vindas a todo mundo que já está online conosco. Queria agradecer a TGR Treinamentos pela parceria para a realização desse webinar e agradecer aos palestrantes, apresentadores, debatedores que vão estar online conosco nesse webinar. Daqui a pouco eles vão se juntar a nós aqui, o Emanuele Traversari, o Leomar Rufino Alves Júnior, o Ítalo Zago e uma participação especial também da Margarete Maria aqui. Então, antes de passar a palavra a eles, de convidá-los a iniciarem a apresentação, eu queria dar alguns recadinhos aqui primeiro, alguns lembretes. Primeiro, em relação ao replay, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra desse webinar por e-mail para vocês, ainda hoje. Aí vocês vão poder rever com calma o webinar e compartilhar com seus amigos, mas claro que o ideal é assistir ao vivo até o final, para vocês poderem mandar seus comentários, suas dúvidas e ter suas perguntas respondidas por especialistas na área. Então aproveitem ao máximo esse tempo aí, essa 1 hora mais ou menos que nós vamos passar juntos. Segundo recado é sobre o certificado de participação. A gente vai disponibilizar também por e-mail, provavelmente amanhã. Então sempre fiquem de olho aí na caixa de entrada de vocês, eventualmente pode estar na caixa de spam, e se alguém não receber é só pedir que a gente encaminha novamente. Agora, por último, um pedido, se possível, que você coloque o celular no silencioso, feche outras abas do navegador para aproveitar ao máximo esse tempo. E eu tenho também um pedido, se possível, que você encaminhe esse link que eu vou colocar agora no chat para os seus amigos, que aí vocês vão fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que eventualmente possam não estar sabendo desse webinar ou até se inscreveram, mas acabaram esquecendo que ele ia acontecer, e também vocês fazem com que os seus amigos participem aqui conosco. O pessoal já está interagindo no chat, o chat está funcionando aí, o pessoal está mandando um bom dia, mandando as saudações. Se possível, eu peço que vocês coloquem aí, junto com as perguntas e os comentários de vocês, a cidade de onde vocês estão falando, que aí a gente consegue espacializar melhor a nossa audiência. O tema de hoje será superando desafios e aumentando a produtividade com drones, um ótimo tema aí que a TGR está trazendo para a discussão. Vocês vão ver as vantagens de melhorar a produtividade com drones, as soluções para aplicação no cotidiano, os desafios aí para lidar com a concorrência nesse setor, que é bastante acirrada, e no final do webinar, é por isso que eu falo, para vocês ficarem até o fim, que vai ter um benefício exclusivo para os participantes deste webinar, beleza? Então, agora eu convido os apresentadores, eu acho que, se não me engano, é o Leomar que vai iniciar a apresentação, a abrir a câmera e abrir o microfone para iniciar. Bom dia, Leomar, bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado. Quando você quiser, fica à vontade aí para compartilhar a tela que a gente vai ver. Bom dia, Margarete, bem-vinda. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Beleza, vou fechar a câmera aqui para não usar muita banda. Leomar, a gente já está vendo tua tela, está tudo ok. Se tiver algum travamento de tela ou algum probleminha no áudio aí, eu abro o meu microfone e te aviso. Tudo bem. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pela Margarete, da TGR Treinamentos, para participar desse webinar. É um prazer estar aqui junto com todos vocês, principalmente o Ítalo e o Emanuele, representando grandes empresas do setor. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Leomar. Eu sou formado... Leomar, desculpa interromper, mas no YouTube o teu PowerPoint não carregou. Vou pedir para você compartilhar de novo, por gentileza. Separa o compartilhamento e inicia ele de novo, por gentileza. Tem um delayzinho aqui de uns 10, 15 segundos, então, pode estiver ok. Compartilhado aí. Tá? Já estamos vendo, eu vou pedir para você continuar. Caso dê algum probleminha, eu te aviso, tá bom? Tá bom, beleza. Bom, estava continuando aqui a apresentação. Sou formado em Tecnologia em Agrimensura pelo IFG. Tenho mestrado e doutorado em Geografia pela UFG, onde eu trabalho atualmente, e também sou servidor do IFG
Na UFG, eu trabalho no Provante, que é ligado ao LAPIG, que é o Laboratório de Processamento de Imagens e de Processamento, por sua vez ligado ao IESA, que é o Instituto de Estudos Socioambientais. Bom, eu vou trazer aqui para vocês alguns problemas que nós encontramos ao longo da nossa jornada, né, de trabalhos com drone. Eu já trabalho com drone há 9 anos, desde 2013. Tenho trabalhado tanto na área comercial quanto na área de pesquisa, seja na graduação, na pós-graduação e também em projetos de extensão, cursos e palestras. E ao longo dessa jornada a gente encontra vários problemas, né? Durante o planejamento de missões, durante a execução. E hoje eu vou trazer aqui para vocês quais são os problemas relacionados à iluminação em ortomosaicos e possíveis soluções para tratar esse tipo de efeito. Bom, antes de falar sobre o problema em si, eu vou fazer aqui uma introdução. Bom, atualmente nós estamos com o mercado de drones bem aquecido. Nós temos uma ausência de mapas atualizados no nosso país, principalmente em grandes escalas de representação, cuja a necessidade, né, de geração de bases cartográficas diversas. E nós temos um baixo custo dos drones, né, dos equipamentos, principalmente em comparação com aeronaves tripuladas. E todo o processo de planejamento, execução de voo e processamento, ele está com uma elevada automação desse processo. E nós temos uma infinidade de aplicações, o que acaba abrindo brecha para, inclusive, o uso amador de drones, que muitas vezes não deveriam ser utilizados dessa forma. Bom, fácil operacionalidade, que é o RTF, né, Ready to Fly ou Ready to Use, que os drones estão cada vez mais portáteis, mais fáceis de serem transportados, basta um treinamento de algumas horas e a pessoa já consegue operar o drone em condições mínimas. Então a gente tem aí vários profissionais começando a trabalhar com drone e muitas vezes esses profissionais não têm, né, uma bagagem para poder fazer esse tipo de serviço. Qual que é a realidade de campo que nós temos atualmente? Falta de fiscalização do setor, apesar de ter sido regulamentado, né, no ano de 2017, há muita burocracia para seguir as leis, principalmente para cadastrar uma empresa, enfim. Muitas pessoas atualmente acabam voando, né, sem autorização, sem nenhum cadastro, nem da aeronave, nem do piloto, e, bom, essa é uma realidade. Nós temos altas precisões, né, com os equipamentos mais modernos, aí, com presença de tecnologias novas para o mercado, relativamente novas, que é o RTK a bordo, né, ou o PPK. Bom, e a autonomia dos drones, ela acaba que, dependendo da aplicação, muitas empresas escolhem o drone errado, em função de economizar dinheiro no investimento e acabam fazendo produtos que não são muito apresentáveis, né? Bom, então há uma grande falta de compreensão sobre a influência de atitude da aeronave, condições climáticas, altitude, escala, iluminação nas fases de obtenção e no processamento, né, e análise dos dados. Ainda temos poucos estudos direcionados a algumas áreas específicas, e às vezes nós temos falta de qualidade nesses trabalhos publicados também. Bom, em relação ao mercado, preço e assistência, cada vez mais acessíveis, e aumentando o uso aí de equipamentos usados também, peças de reposição. Isso faz também com que novas empresas, né, novos entusiastas acabam aderindo, né, a essa realidade. Bom, no entanto, nós temos pilotos, infelizmente, apenas com experiência prática,
muitas vezes sem nenhum treinamento, sem nenhuma formação, seja ela técnica, né, ou profissional, né, ou graduação nessa área específica. E pilotos e drones sem registros nos órgãos competentes, como a ANAC, DSEA, Ministério da Defesa, que são os chamados entusiastas do mercado. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, ao longo da apresentação vou mostrar para vocês, sobre o que eu tenho encontrado aqui de outras empresas também que têm utilizado drones de forma ineficiente, vamos assim dizer. Bom, quais são os principais problemas relacionados à falta de experiência do piloto? Primeiramente, o mau dimensionamento do equipamento. Muitas vezes a empresa possui uma demanda muito alta de trabalho, uma demanda que necessita de imaginamentos de áreas relativamente grandes, e as empresas acabam adquirindo drones mais baratos que possuem baixa autonomia e, em consequência disso, eles acabam gerando um número excessivo de imagens. E isso faz com que os hardwares, né, a capacidade computacional de processamento dessas empresas seja bastante elevada para conseguir entregar um produto com qualidade mínima, um produto eficaz. E a falta de planejamento adequado dos voos, ele pode ocasionar, dentre outras coisas, diferenças na iluminação, que é um dos pontos bem simples e acontecem em praticamente todos os voos que eu tenho percebido, acidentes na decolagem, no pouso e até mesmo durante o voo. Falta de planejamento, principalmente em relação ao conhecimento do equipamento, no quesito da autonomia. Então, muitas vezes, o piloto acaba confiando muito na bateria do equipamento e acaba fazendo um plano de voo maior, com um tempo maior de duração que a bateria é capaz de suportar. E muitas vezes a bateria acaba não sendo suficiente para concluir o voo e o drone acaba, às vezes, não conseguindo voltar para o ponto home. Já tive vários relatos de esse tipo de acontecimento. Bom, em relação ao processamento, atualmente, nós temos programas, né, plataformas, que são com uma altíssima automação. Então, algumas delas basta colocar as fotografias dentro do programa, executar um play e depois de algumas horas, dependendo da quantidade de fotos, 1 ou 2 dias, já está tudo pronto. E quando acontece algum erro de processamento ou algum produto que não é gerado da melhor maneira como deveria, essas pessoas acabam não, né, tendo conhecimento técnico suficiente a poder fazer as modificações necessárias, configurar os parâmetros necessários para que a máxima qualidade seja alcançada. E é muito frequente o uso, principalmente, de drones em áreas proibidas, né? E até voos sem autorização, principalmente em áreas urbanas. Essa é uma realidade, acho que, do Brasil todo. Bom, eu vou trazer aqui agora os principais efeitos, já que o tema da minha fala é o efeito da iluminação. O que causa os efeitos de iluminação, né? Ruídos, sombras, são principalmente os efeitos atmosféricos. Então, aqui eu trouxe uma lista de alguns efeitos atmosféricos, as principais causas desses efeitos. Por exemplo, diferença de intensidade e iluminação em situações onde somente um voo não é suficiente para recobrir uma área, a necessidade de fazer vários voos aerofotogramétricos, formar vários blocos para recobrir uma única área, e muitas vezes não é observada a coincidência de horário de início e término dessas missões. Às vezes, um dia só não é suficiente, então é necessário um segundo, um terceiro dia, e muitas vezes o horário de início e término dessas missões não coincide, ocasionando essas diferenças de intensidade de iluminação. Baixa iluminação.
voos fora do período de iluminação mínima necessária, voos muito no começo do dia ou mais no final do dia. Muitas empresas elas têm um prazo para entregar produtos, têm que cumprir metas, e muitas vezes esses critérios, esses detalhes que são básicos não são seguidos, não são observados. Sombras de nuvens, a não observação de previsão do tempo, às vezes na área que se deseja fazer um voo, é uma presença excessiva de nuvens, ou dependendo da época do ano, se a gente faz um voo de uma área muito grande, é até inviável por conta dessas questões de presença de nuvens e sombras. Sombras muito compridas de objetos localizados acima do nível do solo. Voos em horários com baixa inclinação solar, início do dia, final do dia, ocasionam esse tipo de problema. E excesso de iluminação, que às vezes a iluminação não é tudo, o excesso de iluminação também pode causar problemas, que são os chamados hotspots, que são pontos da fotografia com regiões muito mais iluminadas do que as demais. Geralmente isso acontece em algum canto da fotografia, próximo da lateral, e isso acaba diminuindo o contraste de outras regiões da fotografia. E efeitos do espelhamento Rayleigh, que isso acontece devido a névoas atmosféricas, e isso ocasiona um espalhamento da cor azul da radiação eletromagnética incidente na atmosfera. Isso faz com que as fotografias fiquem mais azuladas. Então é comum em um voo aerofotogramétrico a gente ter diferentes tons de cor de fotos de uma mesma área, às vezes uma mesma área homogênea, como uma passagem, por exemplo, uma agricultura, nós temos diferentes tons de fotos sequenciais de uma mesma linha de voo. Bom, quais seriam então as principais soluções para esses efeitos atmosféricos? Bom, o primeiro deles, que é a diferença de intensidade de iluminação, seria fazer voos nos mesmos horários, seguir cronogramas, tabelas, respeitando o horário de início, horário de término. Problema de baixa iluminação é evitar voar em áreas totalmente sombreadas por nuvens, mesmo que isso gaste um tempo, às vezes demora um pouco para a nuvem, né, mudar de lugar e a sombra sair da área imagiada. E principalmente, né, não voar antes das 8 da manhã e após as 16, que são os momentos em que nós temos menos iluminação no dia. Sombras de nuvens, basicamente, evitar voos de grandes áreas em estações com predominância de nuvens, porque voos de grandes áreas, quanto maior a área imagiada, maior a probabilidade que eu tenho de encontrar uma sombra de nuvem. Geralmente, dependendo da localização, dependendo da época do ano, nós temos nuvens de proporções quilométricas que fazem sombra praticamente em toda a área. Sombras muito compridas de objetos, evitar voar antes das 8 e após 16, que é quando o sol está com a inclinação baixa. E o excesso de iluminação, que seriam os hotspots, o ideal seria programar o voo para que a distância zenital do Sol ela esteja superior à metade do campo de abertura da objetiva da câmera utilizada. Para isso, o piloto tem que ter um pouco de conhecimento técnico em relação à inclinação solar daquele momento, a distância zenital e a abertura da objetiva do equipamento que está sendo utilizado. E em relação ao espelhamento Rayleigh, seria utilizar um filtro amarelo, que é o chamado de minus blue. Aí entra um problema, porque a maioria dos drones que são utilizados são drones que já vêm com a câmera acoplada e não é possível fazer a inserção desse filtro, porque pode mudar a estrutura da aeronave, fazer com que haja instabilidade do voo, e muitas vezes também não é possível trocar a câmera. Então, dependendo do tipo de drone, isso não pode ser aplicado e a gente tem que utilizar técnicas computacionais para poder fazer esse tipo de correção. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de hotspot. Eu vou passar aqui. Nós temos aqui algumas setas e na ponta de cada setinha dessa aqui tem um ponto de iluminação maior em fotos sequenciais. Essa aqui é uma sequência de fotos. E
esses pontos, né, os hotspots, eles são mais perceptíveis em áreas homogêneas, geralmente pastagens, áreas de agricultura. Ó, em cada fotografia dessa aqui tem esse ponto, né? Esse aqui foi um voo que foi feito em um momento, né, de grande radiação solar. Então, um dia bem ensolarado. Aqui outras imagens também com a presença de hotspot. Notem que em áreas que não são tão homogêneas, são mais heterogêneas, esse efeito não é tão percebido. E em áreas mais homogêneas, ele é facilmente percebido. Bom, aqui um exemplo de sombras, né, de objetos acima do solo, aqui um voo realizado por volta das 12 horas. A gente sempre vai ter sombras, é inevitável ter sombra de objetos que estão acima do solo, mas aqui a gente tem uma sombra menor, né, dependendo da posição do drone no momento da tomada da fotografia, ela quase não aparece. E aqui um voo realizado por volta das 17 horas, depois das 17 horas. Aqui nós temos sombras muito compridas das árvores. Isso aqui, em um ortomosaico, olha só o poste, quanto maior o objeto, maior vai ser a sombra. Então, em um ortomosaico cujo cliente tem a necessidade de ter um visual agradável, né, ter uma imagem, né, apresentável, isso aqui não é bom. Lógico que dependendo da finalidade, o que vai interessar mesmo é, por exemplo, o modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno. Talvez a finalidade seja só gerar curvas de nível, mas para um cliente que quer ver o produto final, isso aqui pode não agradar tanto. Bom, eu tenho aqui um exemplo de uma área que foi imagiada durante 3 dias. Foram 3 dias voando, foram mais de 10 voos, foram obtidas aqui mais de 9.000 fotografias nessa área toda. E aqui a gente teve diversos problemas, e todos os não faça foram feitos, não foi respeitado horário de iluminação, horário de início e término. Aqui os voos começaram por volta das 8 da manhã e foram até até as 17 horas, até as 5 da tarde, em uma mesma área, né, ser voos mais ou menos no mesmo horário. Mas aí as empresas têm que respeitar prazos de entrega, pagar o funcionário para fazer esse voo. Então, é uma questão que é bastante burocrática, vamos dizer assim. É algo que as empresas acabam não levando em consideração. Por exemplo, nesse zoom aqui, ó, a gente tem trechos que apareceram nuvens, pequenas nuvens, e aqui nessa parte da pastagem ficou mais um tom acinzentado, nessa outra parte ficou um tom mais amarronzado. Isso aqui é devido ao espalhamento Rayleigh, que dá um tom mais azulado da imagem. Aqui também nós podemos perceber diferença de coloração no mesmo pasto, né, que não deveria acontecer. Isso aqui denuncia que o voo foi feito em horários diferentes, em momentos diferentes. Aqui também, presença de nuvens. Então, em áreas muito grandes, às vezes é bom escolher uma época correta, uma época mais ideal de fazer esses voos. E aqui, um outro voo que teve um problema gigantesco de nuvem. Ficou aqui 2 faixas no meio do ortomosaico. Durante um dos voos, apareceu uma nuvem e cobriu, ficou aqui um efeito sombra quadrada, né? Como se a nuvem tivesse esse aspecto aqui regular. Na verdade, não, a nuvem não tem esse aspecto regular. Ela aqui nós temos um trecho que dá para ver de fato como é a nuvem, mas é como foram voos diferentes, aí dá esse aqui de regularidade. Bom, esse ortomosaico aqui foi um ortomosaico que inicialmente o cliente recusou, ele não quis, né, receber o trabalho, e aí nós tivemos um problema. O que fazer com este ortomosaico, né? Nós entramos em um dilema.
Antes de passar para o próximo slide, nesse zoom aqui, nesse retângulo, a gente consegue ver aqui, ó, faixas com tonalidades diferentes. Isso aqui é um efeito oriundo dos hotspots. Dá a impressão que tem um relevo aqui mais elevado, nessas duas linhas aqui paralelas a essa pista, e aqui uma parte mais baixa, mas não. Aqui o relevo ele não tem essas duas ondulações, ele tem um caimento constante. Isso aqui é um efeito dos hotspots. Bom, o que nós fizemos para tentar solucionar esse problema aqui? Nós tínhamos um dilema. Foram 5 voos realizados a 437 metros de altura, com 601 fotografias. Não foi uma quantidade muito alta de fotografias. Eu tenho relatos aqui de empresas que têm em um único processamento mais de 20 mil fotografias, que é algo bem, né, grande. Foi uma área de 25 km² com GSD de 5 centímetros, sobreposição lateral de 60%, longitudinal de 80%, e foram implantados 20 pontos de controle pintados com cal, em muitas áreas aqui que não era pavimentada, era área de solo exposto, então foi utilizado cal. Bom, e aí surgiu aquela pergunta, né? Refazer o trabalho, qual vai ser o prejuízo? Foram 2 funcionários para implantar os pontos de controle e fazer os voos, que gastaram 3 dias, um dia só para implantar os 20 pontos de controle nessa área, 2 dias para fazer os voos, então 6 diárias, foram mais de 850 quilômetros de deslocamento, depreciação do drone, né, do RPAS, do receptor GNSS utilizado, do veículo de transporte. Somando as horas, foram 24 horas de trabalho de campo, 3 dias de processamento, que dá também por volta de 24 horas de processamento. E aí não tinha possibilidade de voltar em campo, tinha prazo a ser cumprido. E o que foi feito? Né? Foi feita uma intervenção na qual 435 fotografias foram editadas uma a uma edição manual, em programas voltados para a edição de fotografia, que foi o Photoshop e o Lightroom, e foram feitas correções de contraste, luz e cores, né? Equalização de histogramas, por exemplo. E aqui nós temos uma imagem original e depois ela já editada, melhorada. Aqui mais uma imagem original e ela melhorada, com as correções de cor, luz e sombra. E por último, o resultado foi esse. Nós conseguimos suavizar bastante aqui o efeito das nuvens, não deu para eliminar, mas no segundo teste de qualidade, o ortomosaico passou e o cliente recebeu. Esse aqui foi um ortomosaico para plano diretor dessa cidade. Bom, conclusão, não basta somente saber voar, tem que conhecer as limitações do equipamento, principalmente em relação à autonomia, características da câmera. Tem que ser feito um planejamento muito detalhado da missão para evitar retrabalho, para evitar excesso de fotografias, para evitar problemas relacionados à iluminação, principalmente são bastante recorrentes, são comuns. Dependendo, né, do que foi feito no campo, é necessário ter conhecimentos técnicos computacionais para poder fazer a correção dessas imagens depois, né, em um programa específico, seja um programa mais voltado para o assessoramento remoto ou um programa mais voltado para aerofotogrametria, ou programas voltados para edição de fotos mesmo. Bom, finalizo aqui a minha fala, foi uma fala rápida, nosso tempo ele é limitado, gosto de agradecer a oportunidade a todos e passo a palavra para o Emanuele. Legal, Leomar, obrigado pela sua apresentação. Para quem quiser, está aí estava na tela, eu vou colocar no chat também os contatos do Leomar. Emanuele, quando você quiser, fica à vontade aí para compartilhar sua tela e abrir sua câmera e microfone. Okay. Bem-vindo, boa tarde para você aí, né? Eu acho que o áudio está fechado ainda.
Para mim ainda está fechado o áudio, Emanuele. Só confirme, por favor. Ok, agora está aberto. Está aberto? Uhum. Boa tarde a todos, bom dia a todos vocês, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a essa palestra que preparei para continuar. Muito boa a palestra do Leomar, porque vai criar preparou realmente o assunto. Vamos lá que eu vou compartilhar. Preparou o assunto que nesse mundo se chama de fotogrametria. Quem de vocês já conhece, já ouviu falar a fotogrametria, não é? A fotogrametria com drones que tem ainda bastante inimigos, até lá no céu, que tem pássaros que querem comer os drones passando. Fotogrametrias que parecem um palavrão, uma coisa complicada. Acredito que já vocês ouviram falar desse assunto demais, com explicações muito complicadas, desculpa, mas na realidade o que é a fotogrametria? A fotogrametria é bem simples, é uma coisa, uma técnica, uma tecnologia, uma ciência que transforma o conteúdo das imagens em modelos tridimensionais, que pode ser uma ortofoto, que é a representação de um modelo de imagem do céu, ou modelo 3D para criar volumes ou outra coisa. E é um mundo bem legal que eu trabalho faz muito tempo para a empresa líderes no mundo, como a Leica Geosystem, a BAE nos Estados Unidos, a Hexagon Geospatial. Todas empresas que produzem equipamento para transformar essa imagem. E qual era o meu desafio? O meu desafio foi sempre de ajudar, porque o trabalho é realmente ajudar o cliente a transformar o seu investimento em uma fonte de lucro, porque no final fazer um mapeamento, seja com drone, com que sistemas de aviões tripulados, é criar um produto que seja útil para engenheiros ou a sociedade fazer planejamento, mas no final criar um bem-estar e dinheiro para quem produziu toda essa parte. Foi uma viagem maravilhosa que por tantos anos me levou ao redor do mundo até chegar no lindo Brasil. E que conheci e trabalhei com muitos clientes, e no Brasil, que faz quase 10 anos atrás, comecei a falar de fotogrametria com drones. Naquela época era Vant. Aqui são as primeiras, o primeiro centro de conhecimento tecnológico, que foi na Federal de Pernambuco. E foi uma viagem maravilhosa que me levou a trabalhar com tantas empresas, talvez você reconheça aqui algumas do Brasil, e hoje sou embaixador tecnológico da Pix4D, Brand Ambassador da empresa Pix4D, que é a número líder no mundo de software de processamento para imagem de drones. Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. É uma coisa, escutou toda essa história do Emanuele, mas qual foi a sua reação? O que você falou, roxa, esse rapaz talvez rodou o mundo, que legal, mas que tem a ver tudo isso comigo, não é? E isso é a coisa importante. É importante o que eu fiz, a minha experiência na minha vida, ou a coisa legal, tudo bem. Mas o que eu vou trazer com a Margarete e com o trabalho que estamos fazendo agora no Brasil, o que eu vou trazer para você,
que seja útil na sua profissão e que seja importante para criar um melhor ambiente de trabalho e, no final, um melhor lucro para a sua empresa. Isso, né? E esses são os pontos que abordaremos nessa live especial. Vamos ver a vantagem de melhorar na produtividade, soluções para aplicar no cotidiano. Já o Leomar deu dicas realmente importantes. E um grande desafio a lidar com a concorrência, porque tem essa coisa que o drone, aquela coisa ruim. Tanta gente acha que trabalhar ou entregar um trabalho de drone é ruim por causa de uma concorrência também que entrega maravilhosos produtos artísticos em 3D, mas que depois, na realidade, não tem nada a ver com a engenharia, porque é difícil usar, não são bons a ter utilizado. E também o Leomar mostrou um exemplo com a ortofoto que foi gerada com muita dificuldade. E com a Margarete, criamos essa experiência de montar treinamentos juntos, porque na Mundo Geo, aconteceu em maio, em São Paulo, um cliente de uma organização federal falou essa frase: qual é o desafio de hoje? Como fazer melhor em menos tempo. E isso deu uma coisa bem interessante, porque fazer melhor em menos tempo também significa ganhar mais dinheiro ou ter um retorno de investimento maior. Agora tem uma discussão que em uma palestra foi feito o piloto de drone e o processamento. Pilotar é fácil, processar é complicado. Essa coisa ficou lá como uma guerra entre os dois elementos. Talvez quem está voando não é a pessoa que faz o processamento do trabalho com drones. E quem faz o processamento talvez não comunica a necessidade. E isso vai que um brinca com o outro, que não é aquele que está fazendo o trabalho certo, está preguiçoso. Mas voar é fácil e processar é complicado. Eu acho que não é assim. As duas atividades têm que falar. Por exemplo, esse é um exemplo de trabalho. É uma ponte, é a realização de uma ponte com um voo feito com drones. E nada melhor que fazer 4 faixas de levantamento com pontos de controle no começo e pontos de controle no final. Tudo bem, é uma coisa maravilhosa. Lembra que o desafio é a ponte. Então, foi feito esse voo de 4 faixas e o cliente não fica tão satisfeito, porque me falou: Emanuele, o processamento não conseguiu fechar. E isso é o resultado. Foi processado com o software Pix4D, que mostra lá em cima o centro de todas as imagens, e embaixo os pontos da nuvem de pontos da realidade em 3D. A gente vê lá no começo, onde tem o terreno, tem árvores, tem casas, tem pontos de controle, foi bem aberto, bem fechado, desculpa. No final, a mesma coisa, foi bem fechado, mas no meio ficou tudo vermelho, e não estava dando certo. 4 faixas paralelas, sobreposição maravilhosa, por que não está fechando? E a pergunta é: qual é o conteúdo das imagens? E assim, o conteúdo das imagens era o rio com um pedacinho de ponte. E você tem que entender que o trabalho de um software de processamento é procurar informações em cada imagem e ver a mesma informação nas outras imagens. Água e sol é em cada imagem diferente.
E isso é o resultado. Não dá para fechar, porque tem uma imagem cheia de água e sol com um pedacinho de ponte. E o software não sabe se isso é uma ponte, outra. Não dá para reconhecer. Ele tenta juntar toda a imagem toda. E então, eu comecei a trabalhar. Esse foi o resultado do primeiro. Já alguém aconteceu algo de estranho como isso? Esse foi o primeiro processamento. Mas, como o Leomar falou, agora a parte no escritório tem um conhecimento, ou seja, do software, que da tecnologia que está atrás do processamento de fotogrametria, pode tentar de trabalhar um resultado. Eu comecei a trabalhei tentando de juntar imagem após imagem, até chegar a um resultado aceitável, onde todas as imagens foram colocadas na linha certa e o bloco estava conectado, assim que podemos fazer depois uma ortofoto geolocalizada que podia ficar no Google Earth desse jeito. E isso, volto a que o Leomar falou também, um voo feito não de forma adequada para o trabalho de processamento de uma ponte levou a muito trabalho no campo. Então, vamos falar de dinheiro agora. Ok, quanto custa fazer planejamento? O voo custa igual, processamento errado, tem que avaliar o que foi de errado, procurar as soluções, solucionar de novo, voar de novo, processar de novo, ter um novo resultado, fazer uma nova avaliação da situação e, no final, ter a qualidade. É muito trabalho em cima de um orçamento que provavelmente ficou errado e o dinheiro vai se dobrar. Então, não é tão fácil voar e complicado processar. As duas fações, as duas áreas de trabalho têm que falar um com o outro e se conhecer para poder solucionar um ou outro. Agora, quando a gente fala de um processamento, um trabalho de fotogrametria com drone, tem um fluxo de trabalho bem claro, que vai do plano de voo, a execução do voo, processamento, análise dos dados e saídas, como pode ser ortofoto, modelo digital do terreno e outra coisa. Mas o processamento basa-se em um fluxo de trabalho mais complexo e tem uma parte que se chama calibração da câmera. E a calibração da câmera é responsável para tudo o trabalho que você vai executar. A qualidade do seu trabalho é baseada na calibração da câmera. E a calibração da câmera é baseada na qualidade das suas imagens, na qualidade do seu voo. Esse é um exemplo parecido ao que o Leomar mostrou, onde tem imagem que foram adquiridas no dia com um sistema tudo automático, tudo fácil, enter, 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 mas isso é o resultado. E a primeira etapa do fluxo de trabalho é a calibração da câmera. Então, o que faz o software? O software vai olhar o conteúdo das imagens para reconstruir todos os parâmetros da sua câmera. E a partir desses parâmetros, ele vai construir o fluxo ele vai construir, vamos dizer, a construção, escusa duas vezes a mesma palavra, ele vai montar a construção do seu projeto em 3D. E quando eu tenho imagem um pouco estranhas, ele vai para cada imagem a construir a calibração da câmera. E depois faz uma média. E essa média vai atualizar, vai a dar um efeito negativo na construção do seu projeto tridimensional.
E isso juntos com o problema de sobreposição. Isso é outro. Isso aqui é bem claro, essa imagem verde que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Eu gosto também verde e amarelo, com uma onda azul, com algum pontinho branquinho. Mas essa imagem verde que você vê no lado esquerdo é a representação de um plano de voo. Significa que o planejamento de voo faz que, geometricamente, tem bastante imagem em sobreposição. A imagem do lado direito, que está no relatório do software de processamento, mostra como o conteúdo das imagens se encaixou para conectar todas as imagens. Então, é muito importante ver qual é o resultado, não como foi planejado. A imagem é linda é ver como foi planejado. A imagem cinza e preta mostra qual é o resultado. E como é esse resultado? Por exemplo, essa imagem aqui faz um preto, significa que é bem conectado. Cinza ou branco significa que está com grande problema de conexões. Então, fraco na construção do modelo 3D. Esse é um exemplo de trabalho bem claro, onde foi evidenciado que em 3 áreas do processo do levantamento tem um buraco. E, além disso, gostaria de chamar a sua atenção que no lado direito é tudo cinza e branco, além dos buracos que tem. Isso significa que o conteúdo das imagens não foi adequado para reconstruir o projeto em 3D. Agora, alguém de vocês está dizendo, mas o Emanuele está falando de reconstruir o projeto em 3D, que a imagem tem que ser bem conectada, mas que tem a ver com a ortofoto final, que tudo é lindo. Mantenha essa pergunta congelada por alguns minutos. E vamos chegar lá depois a explicar por que tudo isso é importante. Então, olha aí, a gente, quando fiz o processamento, tive um buraco. Um buraco que ainda ficou pior, porque lá dentro, no buraco, tive um ponto de controle. Agora, outra regra, vamos lá, vamos dizer, o desafio de um processamento de imagem de drone é aquele de botar todas as imagens juntas e depois distribuir os erros, na distribuição de erros. E o que faz o software de processamento? Onde tem lugares fracos, ele joga o erro. Aqui eu tenho um buraco entre as imagens, então tem uma conexão fraca entre as imagens. Eu tenho um ponto de controle. O ponto de controle faz 2 coisas, uma boa e uma ruim, nesse caso. A boa é de dar confiança, ou seja, software de processamento, eu estou aqui, por favor, vai processar de forma certa, de acordo com meus parâmetros. E o software de processamento faz tudo bem, mas você tem poucas imagens. Então, você não é confiante. E se eu tenho erros nos outros pontos, vou jogar o erro aqui onde você está. Agora, na palestra que tive a oportunidade, obrigado ao Mundo Geo e a Drone Show, de apresentar em maio, no Centro de Convenções de Frei Caneca, em São Paulo, na feira, foi sobre a coleta de dados de alta precisão. E apresentei essa slide sobre um teste que eu fiz, esse um trabalho aqui, sobre a precisão relativa e acurácia. Agora, imagina essa é uma área onde tem aquelas bolinhas vermelhas, que são pontos de controle e ponto de cheque. E os pontos de controle, os pontos de cheque tinham um resultado maravilhoso de mais ou menos 5 centímetros. O que são aquela bolinha vermelha e preta que você vê, 200, 300 bolinhas pretas? São pontos que eu medi com um GPS ao longo
da área de processamento. E criei a superfície do meu projeto e fiz a comparação com os pontos medidos com o GPS. E nessa área onde você vê que é longe dos pontos de controle e os pontos de verificação, eu tive um erro de 50 centímetros no modelo 3D. Então, o que significa? Nessa área, as imagens estavam ruins e a calibração da câmera foi feita de uma forma não adequada, não sei dizer. Mas, o que aconteceu? Isso ficou introduzindo um erro na altura do terreno, gerando uma deformação aleatória no modelo em 3D. 50 centímetros, lá é um campo de milho, então é plano. 50 centímetros é muita coisa. Essa é a razão porque precisamos cuidar do trabalho do piloto de drones para criar um produto que seja adequado. Adequado, essas são as mesmas slides que apresentei lá, no Mundo Geo em maio. Adequado para garantir uma precisão absoluta, tudo bem, com os pontos de controle, nós colocamos o nosso bloco de imagem no lugar certo, mas uma precisão relativa também. Ou seja, a cabeça do nosso Cristo Redentor é plana ou ele tem buracos ou outra coisa, deformações aleatórias. E essas deformações aleatórias chegam por causa das imagens ruins e o certificado de calibração que é feito ruim. Legal? Gostou? E aqui chegamos sobre algo de muito importante no Brasil. Agora a gente está falando do Ministério da Defesa, que quer um laudo técnico para atividade de aerolevantamento com uso de drone. Não sei, alguém de vocês pode colocar lá na chat. Alguém de vocês já fez esse laudo, já preparou? Me conta na chat como foi a experiência. Vamos compartilhar isso. E a história é a seguinte. O Ministério da Defesa, quem quer fazer aerolevantamento com drone e participar aos projetos, tem que apresentar esse laudo técnico. Mas esse laudo técnico, eu sugeria de qualquer empresa fazer. Parece que são todos valores estranhos, mas esses valores estranhos vão a sair do seu certificado de calibração. Ou seja, você faz Acabo de trabalhar com uma empresa no Nordeste que ela tem uma área de teste, onde são 300 imagens, normalmente a ser levantada, com sobreposição 80-80, e ele tem 8 pontos de controle, mais 10 pontos de cheque. É uma área que ele tem de teste. Quando começa um grande trabalho, ele faz o teste de calibração do drone. E eles vão ter os resultados de deformação, como é essa imagem. Ele mostra como é a deformação da imagem e a lista de informações, de parâmetros, com os zeros, K1, K2, K3. Mas de onde chega tudo isso? Isso chega do seu processamento, terminado o voo de calibração do sensor, o software de processamento entrega no final os parâmetros que você pode usar, como são aqui no laudo técnico do Ministério da Defesa. E não é só isso, porque esses parâmetros são os parâmetros iniciais para o seu trabalho. Então, você começa um trabalho já conhecendo a qualidade do seu sensor, do seu drone. E isso, por exemplo, no software Pix4D, você pode colocar no começo do seu trabalho, dizer,
calma, eu tenho a minha câmera, o meu sensor com esses parâmetros calibrados. Agora vou te contar uma história. Por que tudo isso? É complicado. Se eu faço enter, 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 no final tenho um resultado bom. Calma. Imagina, faz pouco tempo que trabalhei com um grupo lá no Centro-Sul, onde o topógrafo era bem preguiçoso. E ele esqueceu de colocar a altura do trepé, no cálculo das coordenadas dos pontos de controle. Então, todos os pontos de controle eram 1,5 metro mais alto, nesse caso. O que acontece? Lembra que o software de processamento é distribuição de erros? O software de processamento falou, como é os pontos de controle? Pontos de controle são com GPS, RTK, uau, legal. Qual é a precisão? 2 centímetros. Paf. O software fechou os pontos de controle e não podia entregar um erro maior que 2 centímetros nesses pontos. 1,5 metro de erro de altura. Hein? Então, onde vamos distribuir esse erro? Eu tinha falado que a câmera podia ser calibrada de novo, então ele botou o erro lá em cima, na focal, porque mudando a focal, você muda a altura da zeta. Tá? E que criou uma câmera diferente, que criou um modelo completamente errado, onde se encontrava só nos pontos de controle com 1,50 metro de erro. Puxa. E assim, com essa forma, eu posso fazer o meu voo padrão, calibração da câmera, ter os novos parâmetros da câmera, e são os mesmos parâmetros que entrego para o Ministério da Defesa, vou colocar como parâmetros iniciais do meu processamento. E posso dizer que a câmera é mais ou menos calibrada. O outro voo que te falei tinha uma correção da câmera do 30% dos parâmetros, a focal, não? 1,5 metro. O que acontece? 30% é muito. Ou significa que o sensor passou a noite lá embaixo da chuva e o dia seguinte embaixo do sol torrado para mudar os parâmetros tanto 30%. Mas era errado, os pontos de controle eram errados. E dessa forma podemos melhorar a nossa qualidade e o nosso software de processamento vai redistribuir os erros de uma forma mais adequada. Então chegamos lá. O Leomar me deu a dica fabulosa. Obrigado, Leomar, porque como fazer melhor em menos tempos. O Leomar começou a criar causas, efeitos e soluções. Mas todo o trabalho precisa de ser padronizado o mais possível. E agora vamos cair sobre um grande problema. Os drones são a tecnologia mais disruptiva da indústria 4.0, a revolução industrial que aconteceu nos últimos 10 anos. Disrupção, a palavra significa destruir drasticamente o existente, causar mudanças radicais por meio da inovação. Agora, como é que eu posso quebrar tudo, criar um rebentamento, uma inovação, e agora tenho que padronizar? Além disso, o drone mesmo trabalha em uma situação que pode mudar. O Leomar mostrou que em área grande, a situação climática, as nuvens, o sol, as inclinações, pode mudar. Então, eu posso procurar situações diferentes. Mas o mais que eu posso patronizar em fluxo de trabalho, é melhor. E o resto é entender que cada projeto é um projeto. Como falou o Leomar, agora eu cheguei aqui, a estação não é a estação certa, mas precisa que fazer o trabalho. Como posso fazer as nuvens? Talvez faço
voo pequenino, enquanto pode me garantir uma mudança lenta no clima, nas nuvens, no sol. Cada projeto é um projeto. Mas, além disso, e esse é o meu grande desafio depois de tantos anos a entregar treinamento para especialistas de geoprocessamento no mundo, 70 países, não é pouco, é transformar um treinamento. Você conhece aquele software? Conhece, tá bom, vai fazer o quê? Você conhece drone? Conheço, faz o quê? Entrar no mundo do smart training, que vai gerar a capacidade de fazer e produzir algo, em vez de conhecer um software ou um processo. E é muito focado em criar uma capacidade realmente de solucionar problemas. E é uma coisa que eu já ouvi no começo dessa trazer problemas. Vamos criar soluções, porque problemas não existem. Os problemas, o meu mentor, Tony Robbins, fala que os problemas são grandes presentes da vida, porque podemos criar soluções ainda melhores do que a gente está vivendo. E realmente pegar os problemas, processo de mapeamento com drone, elencar todos os problemas, padronizar o mais possível do fluxo, conhecer o software, conhecer os processos, botar tudo junto em um training que seja estilo smart, focado no resultado do seu trabalho, vai a criar uma oportunidade única a entregar no mercado como solução. E essa é a parte final dessa minha palestra. Como ganhar um espaço no seu mercado. Se destacar. Ok, como é que eu me destaque? Como é que vou criar um destaque? Tem pessoa que trabalha com drone, outro também trabalha com drone. Você custa R$100, aquele rapaz custa 10, então você não dá certo. Mas eu uso o GPS embarcado de Tila RTK. Ele também usa um GPS embarcado. Mas eu uso RTK, tá bom. Eu uso ponto de controle. Ele também usa pontos de controle. Ele procura no Google Earth lá, ponto de controle, e vai usar. Sim, tá bom, não é a mesma coisa. Como é que vai discutir da sua qualidade quando está colocando só títulos? Qual é o valor que o seu cliente está esperando de você? Qual é o produto que o seu cliente está esperando de você? Ele sabe que precisa de uma ortofoto, mas é isso que ele precisa. Eu preciso da ortofoto para fazer um avaliamento do crescimento das árvores. Então, para fazer o quê? Para fazer um desenvolvimento de um projeto. Crescer. Então, enquanto tudo isso está crescendo, o conhecimento do seu cliente, você começa a crescer o seu trabalho, a entregar com uma solução que pode ser simplesmente, você trabalha comigo, faz um projeto com drone, vai facilitar a sua forma de planejamento, assim que no próximo ano vai economizar o 30% comigo. Com ele, não sei. Já começamos a ver, focando no objeto do interesse. E o projeto de interesse não é fazer uma ortofoto, tem muito mais além disso. A ideia é isso, procurar o seu cliente. O seu cliente tipo, qual é o problema, quais são os desafios, quais são as soluções que ele está procurando e quais são os limites em colocar essa produção. Colocando tudo junto, a sua área de identificação do cliente-alvo vai se reduzir. E quando você encontra só aquele cliente, se abre um mundo. Só para concluir, tem um personagem que eu gosto muito de marketing que fala no Brasil, o Thiago, que fala que existem 4 tipos de cliente. Aquele que nunca gosta de pagar. Ele chama de os clientes miseráveis. Qualquer coisa você faz, eles não querem pagar.
Depois tem o cliente que não sabe o valor de que está procurando. Então, você pode educar. Tem outros clientes que querem, mas não que querem e vão a entender no final o seu valor. E esses são os clientes. Eu sei o que quero, eu entendi o seu valor, entendi o meu valor, entendi o meu crescimento e eu quero você. E imagina, você vender o seu produto para aqueles clientes que não querem pagar. Quanta energia está gastando? É melhor que esse cliente esteja fora. Aquele que não sabe o valor de que você está fazendo e ainda discutem mais tecnicamente. Mas como é que faz? Qual é o drone? Qual é a ortofoto? E continua. Esse cliente você não quer. Você quer que o cliente que entende que você está falando ou é pronto a escutar a sua capacidade e a entrega do valor que você está entregando, desculpa a palavra, para ele. E isso vai ser pouca gente, mas todos os clientes. E a sua energia a entregar um resultado vai ser maior. E mais uma coisa que o Tony Robbins me ensinou é servir. Servir o seu cliente, escutar o problema e procurar uma solução. E melhor que você faz isso, melhor você vai ser no mercado. Depois vai procurar uma forma de fazer uma oferta comercial adequada e você, pum, vai ser o número 1. E padronizar faz desaparecer também aquela empresa que entrega por R$10 ou uma pizza o mesmo projeto que você, profissional, que pode entregar por R$1.000 com todos os valores adequados para os clientes. Estes são alguns exemplos de training, smart training. Por exemplo, aqui em outubro, vai ter o GeoBonfim, que é gratuito, onde vamos montar mini cursos para conhecer o que existe para projetar o futuro. Esses são para levar o conhecimento tecnológico, porque não tem possibilidade de fazer faculdade ou de estar na grande cidade ou contato. E isso é o meu desafio, o meu desafio. Sim. Eu falei para você, traga seu desafio, mas vamos montar um projeto nesse mini curso. E a mesma coisa é o curso que estamos montando com a Margarete, que vai acontecer no final do mês, que é superando os obstáculos no trabalho com drones para chegar em um momento que posso trabalhar com tranquilidade, garantir um valor e ter um retorno de investimento seguro. E isso é o grande desafio, a conclusão dessa palestra. Eduardo? Legal, obrigado, Emanuele, pela sua palestra, por todo o conteúdo que você apresentou. Muito legal saber também que uma semente aí que acabou gerando esse webinar de hoje. O curso aconteceu lá no Drone Show, em maio, lá em São Paulo. Foi mesmo. Pessoal, eu vou colocar no chat daqui a pouquinho, tem gente perguntando já também sobre o link para inscrição nesse curso. Eu vou colocar no chat para vocês, e aí vai ter um benefício exclusivo para quem está participando conosco até agora. Já estamos com 1h10 de webinar. A gente vai tentar responder algumas perguntas aqui, e para a gente tentar ficar em 1h20, mais ou menos, de duração desse webinar. Eu gostaria de convidar o Leomar também, se possível, para ele se juntar a nós, o Ítalo também. O Ítalo está aqui também como um usuário, né, da tecnologia, para comentar aqui. E deixa eu já fazer umas perguntas que chegaram aqui diretamente para o Leomar. O Kelvin Ferreira perguntou se você já observou em algum sobrevoo que você realizou efeitos como sunlight ou espelhamento quando realiza sobrevoos ou aerolevantamentos que contenham rios, lagos ou reservatórios. Como corrigir esse efeito? Está me ouvindo? Sim. Bom, Kelvin,
eu praticamente não fiz sobrevoos nesse tipo de área, né? Enfim, áreas com cursos d'água ou área com barragens. Mas, sim, nas poucas vezes que eu fiz esse tipo de voo que tivesse áreas de rios, por exemplo, né, que não fosse uma mata de galeria, uma área que tivesse água exposta, né, diretamente do drone, sim, apareceu esse efeito, né, ele é similar ao do hotspot, tá? Bom, o que pode ser feito é uma correção manual, tá? Geralmente os programas de aerofotogrametria, eles não conseguem fazer essa correção de forma automática, tá? Dá para fazer utilizando programas específicos. Tem alguns algoritmos, como por exemplo o MATLAB, tá? Existem alguns algoritmos que podem ser aplicados para poder fazer correções desse tipo de efeito, por exemplo. Legal, obrigado, Leomar. Tinha uma pergunta aqui sobre corrigir os erros do processamento na ponte, aquele caso que você mostrou, Emanuele. O Kelvin aqui também falou que se tem como aprofundar melhor, explicar melhor como você corrigiu os erros no processamento da ponte. Ele comentou que fez o mesmo trabalho, porém utilizou o Open Drone Maps, um software livre para processamento, porém não conseguiu realizar a correção da parte do lago no processamento, justamente por não possuir pontos homólogos para processar. Eu sabia que chegava essa pergunta, eu sabia. Por isso que não fez uma descrição adequada da solução. A resposta está mesmo na pergunta. Eu fiz a mesma coisa, mas não consegui solucionar o lago. É impossível solucionar o lago. É impossível, porque cada imagem, o conteúdo do lago é diferente. Então, o software nunca vai encontrar pontos homólogos, se chama, ou seja, áreas comuns nessa fotografia que são igual na outra fotografia. E o ponto de interesse é a ponte, não é o lago. Então, não é o software de voo que vai melhorar um programa ou outro programa, mas como fazer o voo onde o ponto de interesse será a ponte mesma, e não o lago ou a água. Ok, está respondido aí, então. A Margarete está com um problema sério lá na internet dela, ela está entrando e caindo, e ela não sei se ela vai conseguir participar conosco, mas a gente vai tocando aqui, porque a gente está aqui com as perguntas e vocês podem ir respondendo. Já tem perguntas sobre o curso também, que eu vou deixar para o final. Eu queria chamar o Ítalo aqui para contribuir conosco também, porque é um relato aqui de um usuário, né, de um prestador de serviço na área. E um dos temas desse webinar de hoje era sobre justamente a concorrência, né? Como que você está vendo o mercado, Ítalo, a concorrência na área? E eu fiz uma enquete aqui que fiquei um pouquinho preocupado, era se os participantes têm uma planilha de custos, dos seus custos fixos e variáveis para definir um preço. E aqui, uns 15% a média aqui entre o Webinar Jam e o YouTube, uns 15% aqui dos participantes têm essa planilha, e o restante não tem, ou tem, mas teria interesse, né, em conhecer melhor os seus custos. Então, como que você está vendo essas duas questões, né, da concorrência nessa área e também como que o pessoal está definindo o seu preço aí, né, sem nem conhecer direito os próprios custos? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Leomar, professor aí, Emanuele. Obrigado aí pelo convite, tá, pessoal da Munogel, a Margarete também. Eu estou aqui como um usuário, né? Os colegas aí, o pessoal que está assistindo, eu faço parte dessa turma aí, estamos aprendendo e gostei muito aí do que o Leomar e o Emanuele falaram. E respondendo a sua pergunta, Eduardo, a questão dos preços, né? É claro que cada um sabe onde aperta seu calo, né? Sua demanda aí, mas ter uma planilha e pelo menos chegar num valor
É claro, a diária, né? Quanto tempo eu vou lá fazer, executar o voo? Ok. Isso aí eu acho que é bem fácil para o pessoal. Custo de deslocamento, tempo de demanda lá para levantar os pontos de controle e fazer o voo. Isso não é muito difícil. Mas e o processamento, né? Aí o Emanuele aí, no curso dele, ele vai dar essa palestra aí, o curso que ele está oferecendo é exatamente isso, né? Melhorar, fazer mais, melhor em menos tempo, né? E aí é que está o problema, né? Muita gente vai, como o Manuel bem falou várias vezes, né? O pessoal está acostumado só a apertar enter, né? Ou às vezes cria uma bela imagem, mas que não tem um fundo da engenharia, né? Você não pode tirar uma medida com tanta precisão. É bonito de se ver, mas não é usual, né? Então é aí que a gente tem que realmente saber quanto que a gente vai cobrar no processamento, quantas imagens vai gerar. E eu gostei muito aí do que o Manuel falou no final, né? A gente tem que aprender a ouvir o cliente, né? Para a gente servir ele. Às vezes tem que ensinar ele, não, peraí, o que você quer, o que você precisa, não é isso, é aquilo. E aí vai conseguir conquistar a confiança do cliente. Eu acho que quando a gente conquista essa confiança, a gente consegue melhorar um pouco o nosso preço. É claro que também não é por causa disso que a gente vai dobrar ou triplicar com o preço de mercado, mas com certeza a gente vai conseguir fechar um bom negócio. Legal. Posso juntar duas palavras, Eduardo? Claro. Obrigado, Thiago, pela valorização. Também nós fizemos uma outra palestra juntos faz pouco tempo, talvez era muito focada sobre o Ministério da Defesa e sobre o destaque que qualquer pessoa trabalhando no mundo do drone pode oferecer enquanto está produzindo aerolevantamento de acordo com as regras do Ministério da Defesa. Mas é uma coisa muito importante que escutar o cliente, mas através do cliente não sabe o que e tem orgulho, eu sei, eu quero. É uma coisa muito importante. Também isso o Tony Robbins me ensinou. Vender ao cliente o que ele quer e fornecer o que ele precisa. E essa é uma coisa importante, que vai além da técnica. Lembra uma coisa, que o cérebro é dividido em duas partes. A parte técnica, tecnológica, não é a parte que decide, que escolhe. Então, eu posso falar muito, muito tecnicamente, mas nunca vou escolher se não tem a parte emocional que está envolvida. E essa é a parte muito importante quando estou fazendo negócios, também no nosso trabalho com drones. Essas coisas do Ministério da Defesa, que agora estamos promovendo também no INCRA, é se cadastrar. Isso vai criar um destaque. As pessoas que vendem levantamento por uma pizza ou para R$10 vai desaparecer, porque não pode participar, porque não está cadastrada, porque não tem a qualidade requerida. Fora. E isso é a capacidade de uma pessoa, de um piloto, de uma empresa, de fornecer o que o mercado precisa e que talvez você não sabe, não conhece. Então, você quer isso, eu te entrego. Mas eu sei o que você precisa. Eu vou te entregar o que você precisa. E o valor é parte do meu trabalho. Legal, obrigado por complementar, Emanuele. A gente tem mais duas perguntas aqui, aí a gente vai para as considerações finais. Uma pergunta para o Leomar, de Edi Celeste. Com relação à correção da luminosidade, gostaria de saber se o mesmo posso fazer com o Pix4D ou com outros aplicativos de processamento de dados. Bom, eu particularmente nunca fiz com o Pix4D. Talvez, acho que o Manuel já tem mais contato aí com o Pix, saberia dizer sobre essa questão. Mas acredito que talvez sim. Acho que pode ser feito, não imagem individualmente, mas no ortomosaico. O problema daquele ortomosaico que eu apresentei é que era um ortomosaico de mais de 20 GB, era extremamente pesado, então para conseguir rodar
edições em um arquivo de imagem de mais de 20 GB ficou também inviável. Então, a solução foi trabalhar nas imagens de forma individual. Posso perguntar para o Leomar e o Eduardo? Claro, fica à vontade. Ainda sobre esse assunto, né, sobre a sombra, é possível a gente fazer ajustes na câmera, Leomar, do drone, lá em campo? Tipo assim, a gente está voando, veio uma nuvem, entre um voo e outro, eu faço uma correção na ISO, na luminosidade no drone, isso melhora um pouco essa sombra? Geralmente, esses padrões são automáticos, né? Então, talvez não é nem viável descer o drone, fazer a correção, mudar manualmente, né? E levantar de novo, porque às vezes uma nuvem, né, dependendo do vento, ela pode chegar de forma muito rápido e às vezes não dá para fazer essa edição manual. Então, o usual é colocar esses padrões no automático. E muitas vezes os softwares, né, das câmeras não conseguem fazer essas autocorreções, autocalibrações de forma tão eficiente. Então, não é tão recomendado assim fazer isso de forma manual. Posso juntar só uma coisa? São dois problemas, com duas soluções, já que falamos de problemas. A primeira é a correção das imagens. A segunda é a correção da ortofoto. A correção das imagens vai criar uma imagem diferente de como foi tomada e vai criar uma situação diferente para o software de processamento processar. Uma vez que todas são juntas, criar o produto final e fazer uma limpeza da ortofoto é um segundo passagem. Então, são dois problemas e o primeiro pode ser muito, muito complicado a resolver para a qualidade. Se posso dizer uma coisa, eu uso que tudo isso acontece muito fácil enter. Quem faz volume não acredita aquele que fala que não precisa ponto de controle. Por quê? Porque quando o software faz um processamento, o ponto de controle coloca no XY no lugar certo. Não precisa, mas está fazendo a escala em 3D. Também no lugar certo. Mais ou menos 5 metros. 5 metros em um volume é muita coisa. E pode ser muitos caminhões a menos ou a mais que precisa para levar o volume que foi calculado ruim. Isso é enter. Ok, obrigado pela resposta. E agora uma última pergunta do João Cortes para o Emanuele. Foi na hora que você mostrou a planilha, o laudo de calibração, se não me engano. Então ele fala, no exemplo da calibração da câmera, há alta correlação entre a distância focal e os parâmetros de afastamento do ponto principal. Como eliminar essa correlação? Ixi, é uma pergunta de alto nível, parabéns, chegou desse jeito. Se ele pede, né, não tem como eliminar ou fazer. Agora não me lembro exatamente, mas o ponto principal na imagem tem como se fala? Tem uma importância, porque é o ponto de onde são todos colocados o pixel ao lado, de acordo com as dimensões. Você pode botar o e-mail, vamos ver, posso ajudar mais. Agora, assim não me lembro, não está focado. Teria que voltar e ver como é o pedido requerido e o trabalho que ele está fazendo. Ok. A gente vai depois passar os contatos para você e para a Margarete, Emanuele, aí vocês podem... Aqui tem um e-mail, só fazer o scan e me encontra. Eu coloquei o seu e-mail no chat também para facilitar aqui. Obrigado, pessoal, a gente está chegando a 1h30 já de webinar, mas foi muito conteúdo aqui, acho que valeu a pena, para mim valeu a pena, espero que tenha valido, acredito que tenha valido a pena para vocês também. Antes das considerações finais, eu queria só falar para o pessoal sobre o curso presencial que vai acontecer.
dias... A Margarete que ia falar aqui, mas como ela está caindo na internet, eu vou aproveitar aqui para falar. Dia 30 de setembro e 1º de outubro, é uma carga horária de 16 horas, né? Então são 8 horas por dia, em Goiânia, no Hotel Castelo Inn, em Goiânia. A ementa do curso é muito longa, né? Então eu coloquei no chat para vocês acessarem. Só tem uma pergunta, tem algumas perguntas sobre o curso aqui, sobre o software, Emanuele. Vai ser disponibilizado uma licença do Pix4D para usar durante 15 dias, é isso? Sim, o desafio é que não é conhecer a usar o software. Isso não é o desafio. O desafio é usar o software, o seu processamento, o seu conhecimento para criar um mundo melhor, uma forma melhor de fazer e trabalhar e botar tudo junto a um nível maior. O software que vai ser usado é o Pix4D e o desafio é que tudo que você usa leva para casa. E não é o Pix4D Mapper, né? Sim, tem o Matic e o Survey, que são as novas fronteiras do processamento de dados com drones. O Mapper é como os outros softwares está passando. Legal, obrigado, Emanuele, por explicar. Pessoal, quem perguntou sobre parcelamento, dá para parcelar a inscrição, aceita cartão de crédito, tem que levar o computador, é isso, né? Tem que levar um notebook, cada um, né? Traga seu desafio, vamos resolver tudo. Traga seus dados, seu computador, os piores projetos que você tiver na vida, que você não conseguia resolver, que brigou com o cliente, vamos resolver. Vamos pegar tudo isso e vamos transformar um resultado ou entender por que não deu certo. É realmente mais que um treinamento padrão, é uma consultoria feita baseada no melhor software, para mim, de processamento, e os seus dados, os seus problemas a ser resolvidos, para poder voltar para casa e ter mais confiança em que está fazendo e mais oportunidade para criar trabalho. Legal. Isso é algo inédito que eu não tinha visto no curso ainda, porque geralmente os cursos têm aqueles dados padronizados, todos os alunos usam os mesmos dados, e aí cada um poder levar lá para o curso o seu próprio projeto, né, os seus próprios dados, realmente é algo bastante inovador. Claro que, desculpa só para dizer, acho que a Margarete era isso que tinha oferecido, a possibilidade de trazer os dados, e era oferecida aos primeiros 3 ou 5 que se inscrevia, tudo quanto, porque depois são 2 dias, e claro, uno pode trazer 10.000 imagens, vamos ver como é, mas pode trazer o problema, eu tenho 10.000 imagens, aconteceu isso, e podemos analisar junto, não podemos fazer, mas aos primeiros, tem que falar com a Margarete agora, toda a parte burocrática é com a TGR, e não comigo, eu faço o conteúdo, mas traga os seus dados, os primeiros que se inscrevem têm essa oportunidade de trazer os dados e vamos realmente resolver. Consultoria além do treinamento. Legal. E para quem, como a gente falou que ia ter um benefício exclusivo para quem estivesse online conosco aqui, tem um cupom de desconto de 10%, que é o Drone10. Já está no chat aí também para vocês. O cupom é Drone, com letra maiúscula, e o número 10, numeral, aí você tem 10% de desconto. Pessoal, a gente estourou totalmente aqui o limite do nosso tempo, né? Estamos aqui no limite da honra, mas valeu muito a pena, né? 1h30 aqui de webinar, muito conteúdo. Queria agradecer a todo mundo que ficou online conosco, o pessoal que acompanhou aqui na Webinar Jam e também no YouTube, bastante gente nas 2 plataformas. Obrigado à TGR Treinamentos pela parceria na realização desse webinar. A Margarete, que está nos ouvindo, ela não está aqui conectada como palestrante, mas ela está nos ouvindo aqui nas outras plataformas. E agradecer ao Leomar e ao Emanuele por fazerem as apresentações, fazendo as sessões de teste, né, e apresentarem aí e responderem as perguntas, e também ao Ítalo pela contribuição aqui, tanto dando a contribuição dele como usuário, mas também participando aqui no nosso debate e enviando perguntas aqui para os palestrantes. Eu queria, com isso, pedir as considerações finais de vocês, e aí a gente finaliza esse webinar. Obrigado. Acho que podia ser na sequência, né, das apresentações, né, o Leomar, o Emanuele e o Ítalo. Bom,
Muito obrigado pela oportunidade. Eu coloquei meu e-mail aí na apresentação, também fico à disposição. Eu vi alguém perguntando aí sobre contato dos palestrantes, enfim, trocar ideias com a parte de ensino. Fico à disposição para quem quiser se informar mais. Poucas palavras, difícil, eu sou contador de história. Mas uma coisa importante, chegou o momento para pessoa que trabalha de drone, com drones, de usar o drone para criar um valor. Não ganhar porque estou economizando, mas ganhando porque eu criei um valor no mercado que faz criar dinheiro. Esse é o desafio do meu treinamento, esse é o meu desafio do Smart Training, e isso eu quero fazer com vocês, que vai se inscrever, e realmente vamos juntos nessa criar valor e não ganhar porque está economizando. Obrigado, Emanuele, obrigado, Leomar, Eduardo, a Margarete também. Eduardo, só dando uma pincelada, acho que ter conhecimento é diferente do que ter sabedoria, né? Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E aí a gente vê nesse mercado de drone aí, você até tinha me perguntado no início, a gente não sei se consegui responder, sobre a concorrência. A gente tem o georreferenciamento urbano, o Sinter, que está entrando em vigor aí as novas legislações, e o drone é o carro-chefe que vai levar esse levantamento de forma precisa. E aí, como você bem falava, né, Eduardo, a gente às vezes tem que parar para molar o facão, né? Que aí a gente vai conseguir produzir melhor, mas em menos tempo, né? E essa oportunidade que a gente tem de estar parando para molar o facão como agora, com esse curso, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o cliente, entender o que ele quer e entregar um produto de qualidade, né? Porque tudo que o Leomar falou, não faça, eu já fiz, tá, Leomar? Tudo, eu já cheguei para voar com pouca bateria, calculei errado porque estava com muito vento, o plano de voo, achei que ia gastar 2 horas para fazer o ponto de controle, a gente gasta mais, então tudo isso está envolvido, e onde que a gente aprende isso? É melhor a gente aprender com o erro dos outros que com nossos próprios erros, né? Aí a gente sim vai estar aplicando sabedoria, e essa é a oportunidade, né? Isso aí. Legal, obrigado mais uma vez, Leomar, Emanuele, Ítalo, obrigado a todos que estiveram conosco. Fiquem de olho aí nos e-mails de vocês, pessoal, porque a gente vai mandar ainda hoje o replay na íntegra, vocês vão poder rever com calma, compartilhar com seus amigos o replay. O certificado de participação também enviaremos por e-mail, provavelmente amanhã. Convido também a sempre acessarem mundogel.com/webinars, que lá tem a agenda dos próximos webinars e também o replay de vários outros eventos online que já realizamos. E a gente se vê, então, nos próximos eventos online. Para quem vai estar em Goiânia, de dias 30 de setembro e 1º de outubro, é o curso presencial em Goiânia com o Emanuele, superando os obstáculos ao trabalhar com drones. Tinha o pessoal até perguntando no chat se era online ou presencial. Não, pessoal, é um curso presencial lá em Goiânia, dia 30 de setembro e 1º de outubro, 16 horas de carga horária, 8 horas por dia. E também não posso deixar de convidá-los aqui também para o Drone Show e Mundo Geo Connect de 2023, já está marcado de 9 a 11 de maio em São Paulo. Um bom final de dia, bom dia a todos aí, boa tarde, né, para o Emanuele, que está um pouquinho adiante aí no horário, e a gente se vê então nos próximos eventos. Um abraço, até a próxima, tchau.